Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma edição do Mãos Solidárias começando na tela, na sua programação da TV Câmara Campinas, chegando para trazer companhia, para trazer alegria, trazer amor e histórias do bem. Você que já acompanha a nossa história sabe que o Mãos Solidárias está sempre aqui pertinho de você para te fazer lembrar que tem muita gente fazendo coisa boa por aqui. Não só em Campinas, mas também no Brasil, no mundo, por isso que a gente sempre conta tantas histórias também de fora de Campinas. Agora, tem uma coisa específica que a gente quer contar hoje, que é sobre a visão. O que a visão tem a ver com a gente? A visão é um dos sentidos básicos do ser humano, mas muita gente não tem. E aí, ver com o coração é muito mais do que isso. A gente hoje vai falar sobre o Provisão, que é o nome da entidade de hoje do Mãos Solidárias, e comigo aqui, de forma remota, está a psicóloga Márcia Cagiano. Márcia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui com a gente no Mãos Solidárias. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada. Nós estamos falando de uma entidade fundada há muitas décadas, 1982. Conta um pouquinho para a gente dessa história do Provisão. Sim. Então, a Provisão, ela começa, né, com uma professora, a professora Terezinha von Zuben, né, que se interessava muito por essas questões visuais, e ela, juntamente com a professora Vilma, acabaram fundando a primeira escola no interior de São Paulo, que é aqui em Campinas, né, uma sala que foi cedida pelo Colégio Batista. Elas abriram essa sala para tratar dessas crianças que tinham problemas visuais, né? E elas faziam alfabetização em braille. Então, foi a primeira sala, né, de braille que foi instalada aqui na região de Campinas. É assim que começou a Provisão. E hoje, o que é que vocês fazem de atividade? E até tem a pandemia no meio, né, que mudou um pouco a Sim, configuração das sim. coisas, mas como é que vocês estão hoje? O que é que vocês oferecem para essas pessoas? Então, no início, né, quando eles começaram lá atrás, eram 12 crianças que faziam parte dessa sala. E aí pessoas assim, tinha uma professora voluntária, né, que trabalhava, e foram se unindo alguns profissionais voluntários, né, com essa professora, e até que a própria sociedade civil acabou ajudando a construir onde hoje é a nossa sede, né, que a gente está aqui há muitos e muitos anos, vamos fazer 40 anos agora em maio, né, e podemos hoje em dia oferecer todos os tipos de atendimento, desde bebês, né, a gente atende, até a pessoas idosas, né, porque a deficiência vai acometendo várias faixas de idade aí, e como você bem disse, Mariana, a visão é dos nossos sentidos que mais é necessário, né, porque 85% da nossa comunicação, ela é visual. Pois é. Então, quando você perde, né, a questão da visão, você está perdendo bastante coisa. E aqui a gente procura mostrar para essas pessoas que não é o fim, mas o começo de uma nova vida, de uma nova etapa, né? Que elas vão aprender técnicas, elas vão fazer exercícios e coisas que são necessárias para que o que se perdeu, muitas vezes não se recupera, mas pode-se garantir que se preserve por aí, entende? Ou então mesmo vai melhorar aquela situação, porque muitas vezes os médicos, né, acabam falando, você só tem 10% de visão, e a pessoa acha que é o fim da vida, né? Só que não é isso, 10% é muita coisa. Funcionalmente, ela vai poder aprender muito ainda e fazer muito com essa visão, né? Então, nós vamos ter vários tipos de técnicos aqui dentro, né? Desde a orientação e mobilidade, que é aquele que vai ensinar a andar com a bengala na rua. A gente tem a educação física adaptada, a gente tem a parte pedagógica, né? Tem tanto a parte que vai ensinar o braille para quem é cego, assim como tem a parte que vai fazer toda a parte de estimulação visual para quem tem a baixa visão. Então, nós temos, assim, bastante a oferecer, né? E é isso que a gente quer compartilhar aí com a nossa sociedade, tá bom? Que legal. E a gente tem vários tipos de deficiência visual, né, Márcia? A gente tem aquelas pessoas que já nasceram com a Sim, deficiência, tem aquelas pessoas com a deficiência adquirida, né?
por sim. doença ou por algum acidente, e também tem a baixa visão, que é o que você mencionou, né? Não é uma cegueira total, mas ela exige uma adaptabilidade aí no dia a dia. No caso da pessoa que teve uma deficiência adquirida, como é que é essa transformação da vida dessa pessoa? Como é que vocês atuam porque ela vai precisar de coisas que ela não tinha antes, né? De Sim. estruturas novas. Como que funciona isso? Como é que vocês ajudam? Então, como que as pessoas acabam chegando até nós, né? Ou é pelo médico, né, ou pela escola, basicamente é isso. Tem procuras que são livres, né, muitas vezes nós temos o nosso site e tal, então as pessoas às vezes começam a procurar e chega com uma demanda livre, mas a grande maioria vem por algum meio, né, ou médico ou educacional, tá? Aí, essa pessoa vai fazer uma triagem aqui dentro, que é feito pelo serviço social, né? Então, a porta de entrada nossa é o serviço social, as assistentes sociais vão fazer, né, todo um formulário que é preenchido para ver as necessidades dessa pessoa, e se ela não tiver nenhum laudo, por exemplo, se vier da escola, né, a gente solicita o laudo. Então, é feito pela área médica, e aí sim a gente passa a atender essa pessoa, porque a gente precisa ter garantias de que ela realmente tem uma deficiência visual ou uma cegueira, né? E isso quem vai nos garantir é o médico. Aí, depois que ela passa pelo serviço social, ela vem para a área da psicologia, porque daí eu vou fazer uma anamnese e ver como está a estrutura dessa família, né? Qual é o tipo de, houve uma aceitação, se for uma criança, né, onde que a gente pode ajudar, vou ter que ajudar essa família a aceitar essa situação e saber como lidar com essa criança, se é um bebê, né, a parte da terapia ocupacional vai ter que estar atuando aí para poder fazer a estimulação necessária para que esse bebê se desenvolva, principalmente se for um bebê cego, né, normalmente as famílias têm medo de pôr no chão, né, então tudo isso a gente vai ter que ensinar e informar, e nós estamos aqui preparados para isso, certo? Então, assim, o segundo passo, né, a área da psicologia, depois toda semana nós temos uma reunião de equipe, aonde a gente discute esses casos, fora os casos que já estamos atendendo, discutimos os casos que estão sendo triados, né, e aí sim a gente vai fazer a colocação, para onde que vai, né, que tipo de profissional vai estar atendendo, porque como você disse, são vários tipos de doenças que acometem a visão. A gente tem glaucoma, a gente tem retinose pigmentária, a gente tem catarata congênita, enfim, a gente tem coisas que já nascem com aquilo e tem outras que você mesma citou que são adquiridas, por exemplo, uma retinopatia diabética, né? Os diabéticos é muito acometida a questão visual, né? Acabam realmente perdendo a visão, chegando à cegueira. Se não forem orientados, se não for trabalhado, né, ele vai chegar no final cego. Então, tudo isso é feito trabalhado, né, gradativamente por todas as áreas técnicas que nós temos aqui dentro, e essa pessoa vai sendo assessorada da melhor maneira possível. Qual que é o impacto psicológico, Márcia, de uma pessoa que tem uma deficiência adquirida, né, que tem um problema como esse ao longo da vida, ou mesmo de uma criança que já nasceu com a cegueira e que vai se deparar com um mundo que não é tão inclusivo assim? Como é que se sente uma pessoa como essa? Olha, normalmente, né, a que já nasce cega, ela conhece só aquela realidade, certo? Não tem outro jeito, ela não aprendeu, né, o mundo de uma outra forma, então muitas vezes é mais fácil de você lidar. A pessoa que vai adquire uma cegueira, por exemplo, um acidente, né, até hoje eu enxergo, amanhã eu não enxergo mais, essa pessoa realmente vai ter que ter um aporte necessário muito mais próximo, entende? Para que ela possa suportar tudo isso e saber como ela vai lidar com toda essa situação do depois, né? E aí as pessoas acham, mas é melhor já ter enxergado, porque já sabe como que é, nem sempre, né? Nem sempre, sabe? Então, assim, cada caso é um caso, né? A gente vai ter que tratar com isso de formas diferentes, né? A gente vai ter que tratar as famílias de formas diferentes, sabe? Isso daí tudo é muito importante, porque não é assim, né? A pessoa, não existe receita de bolo, né? Tudo igualzinho, sabe? Aí cada um que chega é uma história para contar.
Por isso que a lista é grande, até para quem é de casa, né? Informando, Márcia, a lista é grande de coisas que a entidade oferece. Tem a triagem, né, em primeiro lugar, tem a avaliação pedagógica, a alfabetização em braille, reabilitação visual, tem também natação, isso é muito bacana, orientação para mobilidade, atendimento a famílias, enfim, não é tão simples assim quanto parece, né? É multidisciplinar muitas vezes, e eu imagino que isso exija também um custo alto, né, Márcia? A gente sempre acaba chegando nesse ponto. Não é fácil manter uma entidade como essa, né? Como é que Não. vocês se viram hoje? Então, a gente tem um convênio, né, pela prefeitura, na parte educacional, a gente tem um convênio pela assistência também, né, aqui por Campinas, a gente também atende outras cidades, por exemplo, Valinhos, Itatiba, né, então a gente também tem convênio com essas cidades, mas mesmo assim, não é o suficiente, sabe, porque nós atendemos, basicamente, hoje em dia, 70 pessoas, né, entre crianças e adultos e idosos, enfim, com uma demanda muito grande de pós-pandemia aí, a gente está com uma triagem muito grande ainda fazendo para esse ano, né, então, assim, os gastos são muitos, né, dentro da entidade, principalmente porque a gente usa muito toner, né, nas questões de computador, impressão, tudo tem que ser em negrito para quem tem baixa visão, né, então todas as atividades que são dadas, elas têm que ter essa questão do negrito, a gente trabalha com impressoras em braille, que também a gente tem aqui a gráfica em braille, né, que a gente faz cardápios para restaurantes, né, e quem precisa de impressões em braille é feito aqui também, mas tudo isso requer papel, requer manutenção de máquinas, né, a própria piscina, nós tivemos um problema sério aqui com a piscina, porque começou a ter infiltração de água por baixo, precisou fazer, está precisando, né, que ainda não conseguimos juntar todo o dinheiro para poder fazer essa reforma da piscina, né, teve que tirar toda a água e vai ter que fazer toda a parte do chão novamente, né, da piscina, porque é muito perigoso, né, as crianças com um azulejo quebrado, cortar o pé, enfim, e tudo isso, né, assim, a manutenção de uma entidade, ela é muito cara, né, não é fácil, então a gente tem que depender, muitas vezes, de vendas, né, de pizzas, de vendas de feijoada, coisas do tipo, né, e contar muito com a colaboração da sociedade aí para nos ajudarem, né, nessas rifas que a gente também acaba fazendo, né, para vender, e é assim que a gente vai indo, sobrevivendo. E como é que as pessoas podem chegar até vocês para ter acesso a essas rifas, para fazer doações? Tem redes sociais, telefone? Como é que funciona? Temos sim, temos a nossa rede social, né, que a gente está no Face, né, como Provisão, no Face, no Instagram, e a gente tem o nosso telefone, se eu posso falar, né, Pode. isso, então, 19, né, que 3254-4648, tá? Que aí a gente acaba atendendo as pessoas e aí vai sendo direcionado, que nós temos aqui também o setor de telemarketing, né, que fazem, assim, ligações às vezes para as pessoas e a gente aceita, logicamente, sempre é bem-vindo as doações, né, muito, assim, faz muito bem para todos nós aqui, porque a gente faz a diferença sim, né, e com a questão da pandemia, como você mesmo disse, né, foi um período que todos ficaram bastante isolados, né, e muitas pessoas também passaram por dificuldades, e muitos que nos ajudavam, muitas vezes, tiveram que interromper essa ajuda, então foi um momento bastante difícil aqui para a entidade, sabe, a gente ainda está sofrendo aí os resquícios de tudo isso, né, porque os telefones não pararam, né, a gente precisou continuar ligando para as pessoas, fazendo os atendimentos remotos, que nós, em momento algum, paramos de atender, né, todos os técnicos, a área pedagógica mandava questões
de exercícios para as crianças, eram feitos vídeos, eram filmados, eram encaminhados pelo professor de educação física, pela professora de orientação e mobilidade. Eu mesma, né, continuei fazendo os atendimentos, porque muita gente entrou em depressão, né, sim, né, foi geral a situação para todos, né, então, tudo isso nós continuamos fazendo os nossos atendimentos, né, por isso a necessidade, né, que a sociedade aí continue nos ajudando, com certeza. E são muitos atendimentos, Márcia? Tem uma média de quantas pessoas vocês atendem? Então, como eu havia dito, né, a gente tem em torno de mais ou menos 70 pessoas, só que, assim, existem atendimentos que são feitos 2 vezes por semana, às vezes até 3 vezes por semana, né, então o número de atendimentos que nós fazemos é bem alto, né, chega, sabe, mais de 1.000 atendimentos mês, então é bastante coisa, né, todos os técnicos, muitos passam por várias áreas técnicas, não é? Só uma questão, né? Vai precisar da orientação e mobilidade, outro vai precisar da educação física e da terapia ocupacional, outro vai precisar da fisioterapia, outro, sabe? A gente, sim, o número de atendimentos são muitos, muitos, muitos. Eu imagino, mas que legal saber de tudo isso, porque até eu comentei, né, agora há pouco, de acessibilidade, de inclusão. Inclusão é diferente de acessibilidade, né? A gente pode criar inúmeros ambientes e ferramentas que são acessíveis, mas Sim. não necessariamente a gente terá instituído uma sociedade como inclusiva. Ainda Exatamente. existe preconceito, ainda existem restrições, e infelizmente a gente nem deveria estar falando sobre isso, né? Sim, Mas temos que falar. Então, um trabalho sim, incrível como o de vocês. sim. E a deficiência visual, ela ainda é muito colocada à margem, né? Porque, assim, se uma empresa vai precisar de um deficiente, ela vai querer contratar um deficiente físico, quando muito um auditivo, entendeu? Mas o deficiente visual, ele ainda é muito mais discriminado, né, por conta de que eu mesmo coloquei, né, que a visão é um dos nossos comunicadores mais fortes, né, então as pessoas ficam com medo, né, será que vai conseguir, será que a pessoa vai dar conta? E pode ter certeza que vão, né, porque eles são muito responsáveis, assim, e quando você coloca um deficiente visual no mercado de trabalho, ele vai fazer o melhor que ele pode para poder dar conta de tudo aquilo que é necessário, sabe? E é isso, a gente faz esse acompanhamento todo, né? Quando eles entram na empresa, dentro da rede educacional, a gente também ajuda, né? Faz essa ponte com os professores, com as coordenações. Sempre que é necessário, nós estamos atuando. Eu sempre deixo uma lição de casa aqui para as pessoas, viu, Márcia, que estão nos assistindo, porque sempre tem algo a aprender. Eu acho que hoje a mensagem que fica é essa, né? Não adianta a entidade ensinar a lembrar, ele reabilitar, né? Ensinar essa pessoa a nadar, a brincar, a ler, se na verdade na vida adulta ela não vai ter acesso a uma educação, ela não vai ter acesso ao mercado de trabalho, não vai ter acesso ao emprego, não vai conseguir, né, realmente penetrar na sociedade. Então, este é o puxão de orelha que eu queria dar hoje, e eu agradeço muito pela sua entrevista hoje aqui com a gente. Muito obrigada por contar a história da Provisão para a gente. Eu é que agradeço, né, e quando o que vocês precisarem, né, estamos às ordens, e gostaria muito que, né, pudessem vir nos visitar, quem sabe agora passando a pandemia, né, Eu vou agradeço adorar. muito, tá? Muito Eu obrigada. agradeço, Márcia, até mais, viu? Até mais, então. E para você aí de casa, conhece alguma história do bem, alguma coisa que você queira contar, que você tenha descoberto aí pela cidade? Escreve para a gente, está aqui nosso WhatsApp e nossas redes sociais, para você sempre lembrar de entrar em contato com a gente, compartilhando o que você sabe. Muito obrigada pela sua companhia, mais uma vez eu te agradeço e te espero, hein, para a próxima edição do Mãos Solidárias. Até mais. Tchau.